No crepúsculo avermelhado de Évora, onde o sol se deitava sobre as muralhas antigas como um amante relutante, Sofia sentiu o coração apertar-se como as cordas de uma guitarra fado. Ela estava ao vivo no Instagram, a câmara do telemóvel capturando o encanto das ruas empedradas da Praça do Giraldo, com o ar carregado do aroma de pão fresco e jasmim selvagem. Boa noite, meus queridos. Hoje vamos passear pelo coração do Alentejo, onde cada pedra sussurra histórias de amores perdidos e reencontrados, disse ela, a voz suave como vinho tinto de reguengos. Mas então, um comentário piscou na tela. E se o amor perdido for que nos salva, Sofia? Eu sei do que falo. Maria Lisboa 87. O nome soou como um sino distante, e Sofia pausou, os olhos castanhos fixos no ecrã. Quem era aquela Maria que, de repente, parecia conhecer os segredos que ela enterrara no solo seco de Évora? Sofia era a alma digital de Évora, uma influenciadora de 28 anos cujos posts sobre a herança alentejana, os templos romanos, os cortijais isolados, as festas de São Brás com ranchos folclóricos dançando ao som de cavaquinhos, conquistavam milhares. Nascida e criada naquela cidade de ossos brancos e sombras longas, ela herdara da mãe, uma tecelã de mantas de lã, o dom de tecer narrativas com fios de emoção. O pai, um viticultor taciturno, ensinara-lhe a paciência das vinhas, que se enraizam devagar mas resistem às secas. Sofia era lésbica, um segredo que partilhava apenas com o vento das planícies, pois em Évora, onde as tradições católicas ainda ecoavam nas igrejas góticas, o amor entre mulheres era como o fado, belo, mas frequentemente cantado em tons menores, com um pano negro sobre os ombros. Aquele comentário de Maria não era o primeiro. Há meses, desde que Sofia postara uma foto da Capela dos Ossos, lembra-te que a morte é certa, mas o amor é o que nos faz imortais, Maria surgira nos comentários, sempre com palavras que cortavam como navalha afiada em couro. A morte leva os corpos, mas as almas dançam para sempre nas festas de verão, responder ela uma vez. Sofia começara a reparar, a responder, e logo as mensagens privadas fluíam como o rio Guadiana em cheia. Trocas sobre livros de José Saramago, receitas de migas alentejanas, confissões sobre a solidão das grandes cidades. Maria, 26 anos, vivia em Lisboa, uma designer gráfica num estúdio caótico do bairro Alto, onde o fado se misturava com o bulício dos turistas. Ela seguia Sofia não por capricho, mas por necessidade. As imagens de Évora evocavam a avó materna, uma camponesa de Montemor Novo que emigrara para a capital nos anos 70, deixando para trás contos de moras encantadas e amores proibidos. O que daquela noite veio como um raio. Sofia, ainda ao vivo, leu o comentário em voz alta, rindo nervosamente. Maria Lisboa 87, você me pegou desprevenida. E se eu disser que sim, que o passado é um fantasma que dança fado na nossa sala? A chat explodiu em corações e perguntas, mas Sofia sentiu um arrepio. Naquele instante, o telemóvel vibrou com uma mensagem privada. Então dance comigo, Sofia. Venho a Évora no fim de semana. Vamos transformar fantasmas em estrelas? O coração de Sofia parou. Era real. A amizade online, tecida em pichês e emojis, estava prestes a ganhar carne e osso. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos disfarçados de rotina. Sofia acordava ao canto dos galos nos arredores da cidade, o céu de Alentejo tingido de rosa como as amêndoas açucaradas das festas de casamentos. Ela percorria o mercado municipal, comprando queijos de serpa e azeite virgem, imaginando o sorriso de Maria ao prová-los. É como se eu estivesse a cozinhar para um amor antigo, pensou, enquanto as vendedoras, com seus lenços bordados à mão, tagarelavam sobre os últimos escândalos da vizinhança, um noivo que fugira com a prima, um rancho folclórico que se dissolvera por ciúmes. Em Évora, os segredos não ficavam enterrados, eles brotavam como ervas daninhas nas fendas das calçadas romanas. Maria chegou na sexta-feira ao entardecer, o comboio de Lisboa deixando-a na estação com o cabelo desgrenhado pelo vento quente do sul, vestia um vestido leve de linho branco, com padrões de azulejos inspirados nas igrejas de Évora, um toque que Sofia notara numa foto antiga. Tu és ainda mais linda ao vivo, disse Sofia ao abraçá-la, o perfume de lavanda de Maria misturando-se ao cheiro de terra vermelha. Elas caminharam pela Rua dos Penedos, as mãos roçando acidentalmente, enquanto Sofia contava lendas. Sabes que esta rua era percorrida pelas damas mouriscas que sussurravam poemas de amor aos balcões?
Maria riu, os olhos verdes brilhando como o Tejo ao luar. E eu, uma lisboeta, aqui a ouvir contos que minha avó contava. Parece destino. A primeira noite foi um banquete de almas. No restaurante A Taberna Típica, sob as vigas de madeira enegrecida pelo tempo, elas partilharam porco preto assado e ensopada de borrego, regado com um tinto robusto de borba. O fado tocava baixo, uma voz rouca cantando de saudades e corações partidos, e Maria confessou: eu sigo-te há um ano, Sofia. As tuas fotos de Évora curaram-me de um amor que me deixou em pedaços. Uma mulher em Lisboa, que prometia o mundo mas fugiu com o vento. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Maria. Eu também tenho fantasmas. Uma ex-Ana que partiu para Coimbra e levou pedaços de mim. Mas aqui, no Alentejo, aprendemos a curar com tempo e terra. Elas falaram até as estrelas surgirem, as vozes baixas como preces, e quando se despediram no Hotel de Maria, um beijo na face demorou-se, os lábios roçando como folhas de sobreiro ao vento. No sábado, Sofia levou Maria ao templo de Diana, as colunas coríntias erguendo-se como sentinelas do passado. Aqui, os romanos adoravam deusas do amor, explicou Sofia, enquanto o sol filtrava através das oliveiras. Maria tirou fotos, não para postar, mas para guardar. Sofia de perfil, o vento agitando o cabelo curto e castanho, o sorriso que iluminava mais que o sol de meio-dia. Elas sentaram-se no banco de pedra, partilhando um pão de rala e figos secos, e Maria perguntou: o que te faz ficar em Évora, Sofia? Não sentes falta da agitação de Lisboa? Sofia olhou para o horizonte, onde as planícies se estendiam infinitas. Aqui sinto as raízes. Minha mãe morreu há 2 anos, sendo uma manta inacabada. Eu continuo o padrão, postando sobre esta terra que nos molda. E tu? O que te traz de volta ao sul? Maria hesitou, os olhos baixando. A avó. Ela faleceu no mês passado, deixando-me uma carta. Vai a Évora, filha. Lá encontrarás o que Lisboa esconde. Elas riram, mas havia uma lágrima no canto do olho de Maria, e Sofia limpou-a com o polegar, um gesto tão íntimo que o ar pareceu carregar de eletricidade. A tarde levou-as ao jardim público, onde as crianças brincavam ao pé das fontes mouriscas e as velhas tricotavam sob as árvores de laranjeira. Sofia mostrou a Maria o seu cantinho secreto, um banco escondido atrás de uma sebe de bucho, onde ela escrevia legendas para os posts. Aqui invento histórias, disse. Maria sentou-se ao lado, o ombro encostando ao dela. Conta-me uma sobre nós. Sofia sorriu, a voz baixa. Era uma vez uma tecelã de imagens e uma sonhadora de cidades que se encontraram sob o sol de Évora e teceram um amor de azulejos e fado. O beijo veio natural, como o fim de uma frase perfeita, lábios suaves, demorados, mas castos, cheios de promessas. Não era paixão carnal, mas o florescimento de algo profundo, como uma vinha que se enraiza após a seca. Mas o passado, como Guadiana, tem o hábito de reaparecer sem aviso. Naquela noite, enquanto jantavam sopa de cação e conversavam sobre os ranchos de danças alentejanas, o telemóvel de Sofia vibrou. Uma mensagem de Ana: volto a Évora amanhã. Preciso falar contigo. Não acabou, Sofia. O rosto de Sofia empalideceu como as paredes caiadas da cidade. Maria notou, mas não perguntou. Ainda não. O domingo amanheceu com uma brisa fresca do Alentejo, carregada do perfume de tomilhos silvestres e das promessas de um dia perfeito. Sofia e Maria decidiram explorar os arredores de Évora, alugando um carro antigo, um Citroën desbotado pelo sol, para rumar aos montes de Cork, onde os sobreiros se despiam a cada 9 anos, como amantes que se revelam devagar. É como nós, brincou Sofia ao volante, a mão direita ocasionalmente roçando a de Maria no câmbio. Camadas que se desfolham com o tempo. Maria riu, o som leve como o tilintar de copos em brindes de festas de colheita. Elas pararam num mirador sobre o Vale do Sado, espalhando uma manta xadrez e devorando empadas de veado compradas numa taberna de arraiolos, cujos tapetes bordados contavam histórias de rainhas e pastoras. Ali, sob o céu azul sem fim, as confissões fluíram como o vinho de uma garrafa aberta.
Maria falou da avó, aquela mulher de mãos calejadas que costurara vestidos para as festas de Eurique, sonhando com um amor que nunca ousara viver. Ela era como tu, Sofia, forte, mas com um coração que sangrava em silêncio. Contava-me de uma amiga de juventude, uma rapariga de Évora que lhe roubara o fôlego nas feiras de gado. Mas o tempo e a família separaram-nas. Sofia ouviu, o queixo apoiado na mão, sentindo o eco da própria história. Em Alentejo, os amores assim são como o fado de Coimbra, profundos, mas cantados sozinhos. Minha mãe sabia de Ana e de mim. Nunca disse nada, mas deixou-me uma pulseira de contas de coral, dizendo, para quando o coração precisar de âncora. Elas trocaram olhares e Maria entrelaçou os dedos nos de Sofia, um gesto de solidariedade que valia mais que palavras. De regresso a Évora, pararam na Sé a catedral gótica que vigiava a cidade como uma mãe severa mas amorosa. Dentro, o claustro de arcos entrelaçados ecoava os passos delas e Maria sussurrou, sinto-me em casa aqui. Como se Évora me esperasse. Sofia sorriu, guiando-a até uma capela lateral, onde uma virgem de azulejos sorria benigna. É o que eu mostro no Instagram, não só beleza, mas alma. Mas nem tudo é perfeito. Há olhares na rua, murmúrios nas tabernas. Ser quem sou. Nem sempre é fácil. Maria parou, virando-se para ela. Então deixa-me ser a tua força. Como a avó queria. O abraço veio ali, no silêncio sagrado, corpos próximos mas respeitosos, corações batendo em uníssono como tambores de um rancho. Mas o passado não espera por momentos de paz. Ao saírem da Sé, Ana estava lá, encostada a uma coluna, o cabelo loiro comprido agitando ao vento, os olhos azuis frios como o granito das muralhas. Vestia um casaco de lã tricotado à mão, um presente de Sofia, outrora, e o sorriso era uma lâmina disfarçada. Sofia, amor. Voltei. A palavra amor caiu como uma pedra no rio, criando ondas que alcançaram Maria, que se afastou um passo, o rosto pálido. Sofia congelou, o mundo reduzindo-se ao trio sob o céu de Évora. Ana. O que fazes aqui? Murmurou ela, a voz trêmula como uma folha de azinheira. Ana aproximou-se, ignorando Maria como se fosse uma sombra. Ouvi os teus posts sobre amores perdidos. Pensei que era sobre nós. Coimbra foi um erro, Sofia. Voltei para casa, para ti. As palavras eram melífluas, mas carregadas de posse, como as heranças disputadas nas famílias alentejanas. Maria, sentindo-se intrusa, tentou sorrir. Eu. Sou Maria, uma amiga. De Lisboa. Mas Ana olhou-a de cima a baixo, os lábios curvando-se num esgar. Amiga? Ou a mais recente distração online? O ar encheu-se de tensão, como antes de uma tempestade de verão nas planícies. Sofia interveio, a mão protetora no braço de Maria. Não é isso, Ana. Nós acabamos há 2 anos. Vai embora. Mas Ana não se mexeu, os olhos fixos em Sofia com uma intensidade que recordava as noites em que elas chamavam às escondidas, nos celeiros de uvas maduras. Acabamos? Ou pausamos porque tinhas medo? Lembra-te das promessas sob as estrelas de arraiolos. Maria sentiu o estômago revirar, era o fantasma da avó, vivo e ciumento. Eu devia ir, disse ela, voz baixa, mas Sofia apertou-lhe a mão. Não. Ica. A cena desenrolou-se como um drama de teatro popular alentejano, acusações veladas, silêncios pesados, o sol batendo impiedoso. Ana revelou cartas que Sofia lhe escrevera, jurando eterno amor, e Maria sentiu o chão de pedra mover-se sob os pés. Eu não sabia, murmurou ela depois, quando Ana partiu com uma promessa, vou lutar por ti, Sofia. Évora é pequena, não te esconderás. Elas caminharam em silêncio até ao carro, o idílio rachado como um azulejo lascado. Naquela noite, no apartamento de Sofia, um espaço acolhedor com paredes de cal e prateleiras de livros de Mia Couto e Sofia de Mel Brainer, elas beberam chá de erva doce e falaram até ao amanhecer. Sinto-me uma tola, confessou Maria, encolhida no sofá com uma manta tecida pela mãe de Sofia.
como se eu fosse só uma fã passageira. Sofia ajoelhou-se à frente dela, os olhos marejados. Não. Tu és a luz que Ana nunca foi. Ela era fogo que queima, tu és o sol que aquece. Elas choraram juntas, lágrimas salgadas como o mar da Arrábida, e o abraço que se seguiu foi de cura, não de desejo, braços que envolvem feridas antigas. A semana que se seguiu foi uma dança delicada entre o êxtase e a apreensão, como os passos dos dançarinos nos ranchos de Évora durante a feira de setembro. Maria estendeu a estadia, cancelando compromissos em Lisboa com a desculpa de inspiração alentejana, e instalou-se no quarto de hóspedes de Sofia, um espaço modesto com vista para o Jardim do Lacoste, onde pavões reais desfilavam ao pôr do sol. Elas acordavam cedo, partilhando o pequeno almoço de pão com chouriço e queijo fresco, enquanto Sofia planeava conteúdos para o Instagram, um vídeo sobre os bonecos de Estremoz, aqueles figurinos de barro que capturavam a alma rural com humor e melancolia. Vens comigo filmar? Perguntava Sofia, e Maria sentia, a câmara capturando não só as paisagens, mas os olhares trocados, as risadas espontâneas que ecoavam como sinos das igrejas. Mas Ana pairava como uma nuvem de poeira das estradas de terra batida. Ela instalara-se num café próximo, o antigo Café Alentejo, onde os locais se reuniam para jogar dominós e trocar notícias. Os murmúrios começaram, a Sofia com aquela lisboeta, e a Ana de volta, coitada. Em Évora, as fofocas viajavam mais rápido que os comboios de alta velocidade. Sofia sentia os olhares nas ruas, as tias distantes que a cumprimentavam com sorrisos forçados, recordando-lhe sutilmente as missas de domingo e as expectativas de um casamento tradicional. A família espera netos, Sofia, dissera uma vez a prima, numa festa de batizado regada a aguardente de medronho. Maria, sensível como uma pintora de azulejos, notava as tensões. Não queres que eu volte a Lisboa? Perguntou uma tarde, enquanto teciam cestos de palha num workshop em Arraiolos, um hobby que Sofia sugerira para entrelaçar mãos e histórias. Sofia parou, os dedos entrelaçados nos de Maria sobre a palha seca. Quero que fiques. Mas o passado. Ana não desiste fácil. Ela tem raízes aqui, família que me pressiona. Maria apertou a mão dela. Então enfrentemo-lo juntas. Como as mouras que defendiam os seus amores nas lendas. Elas completaram o cesto, um coração irregular de fibras, símbolo da sua ligação frágil mas bela. O conflito irrompeu numa noite de lua cheia, durante a recriação histórica da entrada do povo em Évora, uma festa onde ranchos em trajes antigos desfilavam com archotes e canções medievais. Sofia e Maria, vestidas com saias de chita florida, misturaram-se à multidão, as mãos unidas sob as mangas. O ar cheirava castanhas assadas e vinho quente, e por um momento, o mundo pareceu um conto de fadas alentejano. Mas Ana surgiu da sombra de uma tenda, flanqueada por dois primos de Sofia, homens corpulentos de chapéus de palha, cheirando a tabaco e terra arada. Sofia, fala comigo. Sozinhas, exigiu Ana, a voz cortante como uma foice na ceifa. Maria recuou, mas Sofia avançou. Não há sozinhas, Ana. Acabou. Os primos intervieram, um deles, o tio Manuel, que gerenciava as vinhas da família, pegando no braço de Sofia. Pensa na mãe, rapariga. Ela queria-te feliz, não? Assim? A palavra não dita pairou, anormal. A multidão abrandou o passo, olhos curiosos como corvos em vinhedos. Maria sentiu a raiva subir, mas era uma raiva quieta, como o fado que se canta sem gritar. Deixem-na em paz, disse ela, voz firme. O amor não é herança para disputar. Ana riu, amargo. Amor? Tu és uma intrusa, lisboeta. Sofia e eu crescemos juntas, partilhamos segredos nas festas de São João. Tu? Uma fã que sonha alto. As palavras feriram como espinhos de cardo, e Sofia viu o brilho de dor nos olhos de Maria. Basta, gritou ela, libertando-se do tio. Ana, tu partiste. Escolheste Coimbra e os teus medos. Maria. Ela vê-me, não o que esperam que eu seja.
A discussão escalou, vozes altas misturando-se ao som dos tambores, até que um polícia local, amigo de infância de Sofia, interveio, dispersando o grupo com avisos suaves. Elas fugiram para o carro, lágrimas escorrendo como chuva de verão. No apartamento, Sofia desabafou: "Perdoa-me, Maria. Esta terra ama devagar, mas julga rápido." Maria abraçou-a, o cheiro de lavanda misturando-se ao de sândalo do incenso da Sé. "Não peço perdão. Peço tempo. Para nós." Naquela noite, deitadas em camas separadas mas com a porta aberta, elas falaram de sonhos. Maria de abrir um estúdio de design inspirado em azulejos alentejanos, Sofia de um livro sobre mulheres que tecem o seu destino. O sono veio como bálsamo, mas o amanhecer trouxe uma traição inesperada. A traição veio não de Ana, mas de dentro, da prima de Sofia, a Inês, que gerenciava a página de família no Facebook e via os posts de Sofia como uma vitrine para o orgulho alentejano. Inês, com seu coração dividido entre a tradição e a inveja, partilhara uma captura de ecrã de uma mensagem privada de Sofia para Maria: "Vens tornar Évora o nosso paraíso?" Enviada num momento de euforia pós-festa. O post, disfarçado de reflexão sobre amizades modernas, espalhara-se como fogo em palha seca, comentários de tias piedosas citando a Bíblia, amigos de infância questionando o que dirá a mãe, e até um artigo num jornal local de Évora, influenciadora local em escândalo romântico, tradição versus modernidade. Sofia descobriu ao acordar o telemóvel a vibrar como um enxame de abelhas. "O quê?" murmurou, os olhos inchados de sono. Maria, já acordada a preparar café na cozinha de azulejos verdes, aproximou-se. "Vi Inês." "Porquê?" Sofia sentiu o mundo desabar como uma parede de adobe na enxurrada. Inês era como uma irmã que crescera com ela nas vindimas, partilhando segredos sob as videiras. Ela sempre quis o spotlight. Os meus seguidores. Inveja, talvez. Ou medo pelo nome da família. Elas sentaram-se à mesa de carvalho, o café esfriando intocado, enquanto Sofia lia os comentários. "Volta à normalidade, Sofia. Deus perdoa. Évora não é Lisboa, cheia de modernices." Maria, prática como uma designer que resolve puzzles, pegou no telemóvel. "Responde. Não com raiva, mas com verdade. Como fazes nos teus posts?" Sofia hesitou, mas as palavras fluíram, um stories vulnerável, filmado no pátio interno com o sol filtrando pelas laranjeiras. "Évora, minha terra de ossos e almas, ensinou-me que o amor é como vinho, fermenta no escuro, mas brilha à luz. Maria não é escândalo, é bênção. E se o passado julga, que o futuro nos absolva." Os views explodiram, mas também os atos, mensagens anónimas, unfollows em massa. Sofia chorou, uma maquilhagem borrando como tinta em papel molhado. Ana, farejando fraqueza, reapareceu à porta naquela tarde, um ramo de alecrim e rosmaninho nas mãos, ervas de purificação alentejanas. "Vi o que aconteceu. Deixa-me ajudar. Posso falar com a família, acalmar as águas." Sofia, exausta, deixou-a entrar, Maria observando da cozinha com olhos de falcão. Ana sentou-se, a voz melosa. "Inês errou, mas tem razão em parte. Évora espera de ti herdeira, não rebelde. Casa comigo, Sofia. Salvamos o nome e o amor. Volta." Era a traição suprema, não só expor, mas oferecer uma prisão dourada. Maria interveio, voz calma mas férrea: "Amor não se negocia como vinhas, Ana. Sai." O confronto foi um vendaval emocional. Ana acusou Maria de roubar o que era meu, Sofia defendeu o seu direito à escolha, e as palavras voaram como flechas em torneios medievais. "Tu nunca me amaste de verdade", gritou Sofia. "Amaste a ideia de mim, a rapariga perfeita para as festas da família." Ana partiu em lágrimas, mas não antes de sussurrar a Maria: "Cuidado, Lisboeta. Alentejo engole-os de fora." A porta fechou e Sofia desabou nos braços de Maria, o choro um rio que lavava anos de silêncios. Nos dias seguintes, o isolamento veio como uma seca.
Sofia pausou as redes e elas refugiaram-se nas planícies, piqueniques em cromlés pré-históricos de almendres, onde pedras antigas sussurravam de deusas pagãs que amavam livremente, caminhadas por vinhedos em Monsaraz, colhendo uvas maduras e falando de futuro. Quero-te na minha vida, Maria, confessou Sofia uma noite, sob um céu cravejado de estrelas como as noites de São João. Não como fã, mas como parceira. Maria beijou-lhe a testa, um gesto terno. E eu quero-te como âncora. Mas e a família? A cidade? Sofia sorriu fraco. Aprendemos a dançar o fado sem pano negro. Mas o alto trajo aproximava-se. A família convocou uma reunião no cortijo dos avós, perto de Reguengos, uma casa de paredes brancas, pátios com fontes borbulhantes e mesas carregadas de leitão assado e saladas de laranja. O tio Manuel presidia, a Bíblia aberta ao lado do vinho. Sofia, isto magoa-nos. A mãe ficaria triste. Inês, olhos baixos, murmurou desculpas, mas o dano estava feito. Maria, convidada por insistência de Sofia, sentou-se ao lado, a mão sob a mesa um farol. As discussões foram longas, tradições versus felicidade, fé versus verdade. Deus ama todos, ousou dizer Maria, citando a avó. O tio bufou, mas a tia mais velha, com mãos de tecelã, tocou o braço de Sofia. Se te faz feliz, filha. Mas devagar. O clímax irrompeu como uma tempestade de verão no Alentejo, súbita, furiosa, transformadora. Foi na véspera da partida de Maria, marcada para o fim de semana, quando o peso das semanas acumuladas se tornou insuportável. Sofia recebera uma chamada anónima, cuidado com a Lisboeta. Ela mente sobre a avó. Intrigada, investigou discretamente, descobrindo através de um contacto em Lisboa que Maria omitira um detalhe. A amiga de juventude da avó não era lenda, mas real, uma mulher de Évora que emigrara com ela para a capital, vivendo juntas até à morte, um amor escondido em apartamentos do Chiado. Maria sabia, herdara a história, mas nunca dissera, temendo que parecesse demasiado conveniente. Por que esconder? Perguntou Sofia, confrontando-a no pátio do apartamento, o sol poente tingindo as paredes de laranja como chamas. Maria, olhos cheios de pavor, confessou. Temia que pensasses que eu inventava laços. A avó escreveu na carta, encontra a que te espera, como eu encontrei a minha. Queria ser real, não sombra de uma história. Mas para Sofia era traição não pela omissão, mas pelo medo que ecoava o seu próprio, o pavor de que o amor fosse frágil como vidro de ourique. Eu confiei em ti. Enquanto Ana expunha tudo, tu guardavas segredos, gritou a voz e quando nas laranjeiras. Maria chorou, o rosto molhado como o Tejo em maré alta. Não é segredo, é herança. Eu amo-te, Sofia, não a tua cidade ou o teu nome. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos, e Maria partiu naquela noite, o comboio levando-a para Lisboa com o coração em farrapos. Sofia ficou sozinha, o apartamento vazio como uma igreja após a missa, e o fado interno cantava alto, saudades de um amor que mal começara. Dias viraram semanas, um vazio que Sofia preenchia com posts mecânicos, fotos de feiras de Montemor, sem alma. Ana rondava, oferecendo consolo falso, mas Sofia recusava, o orgulho alentejano mantendo-a de pé. A família, dividida, enviava mensagens, o tio com advertências bíblicas, a tia com pacotes de doces de amêndoa, sussurrando dá tempo ao tempo. Inês pediu perdão pessoalmente, lágrimas genuínas. Eu traí por inveja, Sofia. Perdoa, como o Alentejo perdoa as secas. Sofia perdoou, mas o ferimento com Maria sangrava. O reencontro veio inesperado, como Guadiana que surge após meses submerso. Sofia viajou a Lisboa por um evento de influenciadores no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativo, com murais de street art e o cheiro de mar misturado a café. Ali, entre palestras sobre a autenticidade digital, viu Maria numa mesa de design gráfico, expondo azulejos modernos inspirados em Évora, padrões de corações entrelaçados e videiras. Os olhos encontraram-se através da multidão e o mundo parou, como num fado pausado no refrão. Sofia, murmurou Maria, aproximando-se.
Elas saíram para o cais do Tejo, o sol de outono dourando as águas, barcos de pesca balançando como berços. Eu errei, disse Sofia primeiro, a voz rouca. O medo falou por mim. Tu não és traição, és verdade. Maria sorriu através das lágrimas. E eu devia ter partilhado a herança da avó. Ela amou em silêncio, mas nós podemos cantar alto. Elas caminharam pelo terreiro do Paço, mãos unidas abertamente, um gesto ousado em Lisboa, mas libertador. Falaram horas, do passado de Maria, da avó e sua companheira que teciam tapetes juntas no Chiado, da dor de Sofia com Ana, que afinal confessara a um primo ter mentido sobre Coimbra para testar lealdades. O regresso a Évora foi planeado juntas. No comboio, Maria mostrou esboços, um projeto para um mural na Praça do Giraldo, celebrando amores escondidos da história alentejana. Para ti, para nós. Sofia beijou-lhe a mão, o gesto cheio de emoção contida. De volta ao sul, o amor renasceu como uma vinha após a chuva, devagar, mas vigoroso. Sofia retomou os posts com renovada paixão, agora com Maria ao lado, vídeos de duplas cozinhas da Sorda alentejana, onde riam de farinha nas mãos, fotos de piqueniques em Évora-Monte, com um castelo ao fundo e olhares que diziam mais que legendas. A cidade, devagar, adaptou-se, os murmúrios viraram sussurros de apoio, a tia enviando mantas tecidas para a nova da família, o tio Manuel brindando com vinho num jantar reconciliador. Se Deus fez o Alentejo vasto, fez o amor assim também. Ana partiu de vez, para Faro, deixando uma carta. Perdoa-me. Aprendi que amor não se força. Inês tornou-se aliada, gerenciando uma campanha online de Évora inclusiva, inspirada nelas. Maria mudou-se permanentemente, abrindo um estúdio no centro histórico, onde designs de azulejos contavam histórias de mulheres, moras, tecelãs, amantes, que moldaram a terra. O fim veio num entardecer de primavera, na Capela dos Ossos, onde tudo começara em espírito. Sofia e Maria sentaram-se no banco de pedra, o sol filtrando através das caveiras dispostas em mosaicos, um lembrete mórbido mas poético da efemeridade. Lembra-te que a morte é certa, leu Sofia numa inscrição, mas o amor eterno. Maria entregou-lhe um azulejo pintado à mão, duas figuras de mãos dadas solvideiras, com a inscrição para o nosso fado sem pano negro. Elas beijaram-se ali, um selo de compromisso, não casamento, mas união, como as parcerias das avós que resistiram ao tempo. Évora, com suas planícies infinitas e céus de safira, testemunhou o florescimento. Sofia continuou a influenciar, agora com Maria como coestrela, posts sobre amores que enraizam. A família cresceu em aceitação, festas de colheita tornando-se celebrações de diversidade. E nas noites quietas, ao som de um fado suave no rádio, elas dançavam na cozinha, pés descalços no chão de terracota, tecendo um futuro de emoções profundas, romances tecidos em cultura e humanidade. O amor, no Alentejo, não é perfeito, é resiliente, como a terra que suporta secas e floresce em abundância. E assim, Sofia e Maria, a influenciadora e a fã fiel, transformaram fantasmas em estrelas, provando que o passado complica, mas o coração, quando verdadeiro, sempre vence.